Estamos aqui novamente para mais um episódio de Perguntas de Mike. Episódio de hoje: o livro mais lido do mundo. A família de Mike recebeu visitas neste fim de semana. A família muito querida do pastor Ocionio, um grande líder de desbravadores na Bahia. Eles fizeram um passeio muito legal em Brasília e Mike aproveitou para fazer mais perguntas sobre um assunto que ele e a mãe já haviam começado a conversar anteriormente. Pastor Ocionio, estive pensando, vivendo agora no fim dos tempos, somos tentados cada vez mais a sair de perto de Jesus. Parece que o tentador planeja tudo com muita antecedência. É isso mesmo? É isso mesmo, Mike. Sabe, ele é um inimigo astuto e faz planos de batalha assim como um general de exército. Você lembra da história de Jó? Aqui na Bíblia, em Jó 1, verso 6, diz assim: Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde você está vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra e passeando por aqui e por ali. Ele encontra, sabe, Mike, muitas maneiras de tentar nos fazer o que é errado. E gosta de confundir-nos sempre que pode. Procura usar a Bíblia para confundir as pessoas. Ele tentou muitas vezes trazer a dúvida para a Bíblia, mas agora, se alguém crê na Bíblia, ele tenta confundi-lo para fazer com que torça a Bíblia de modo a acreditar que ela diz uma coisa que na realidade não diz. Mas, pastor, como poderia Satanás usar a própria Bíblia para confundir as pessoas? Me lembro que fez isso no deserto com Jesus. Ele usou a Bíblia, não foi? Verdade, sim. Às vezes as pessoas pegam um versículo só ou até parte de um verso e não prestam atenção a todo o restante do capítulo. Concentram-se apenas naquele verso ou em algumas poucas palavras e alegam que aquilo quer dizer determinada coisa. Mas se lessem o capítulo inteiro, veriam que ele não está falando de jeito nenhum sobre o que elas pensam, Mike. Não tenho certeza se entendi direito, pastor. Eles torcem as palavras? Por exemplo, algumas pessoas usam o que Paulo escreveu em Romanos 6, verso 14. Vocês não vivem debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, o que está escrito em Romanos 6, 14. E dizem que isso é prova que os cristãos não precisam mais obedecer a Deus, que não precisam guardar os seus mandamentos. Mas se lessem tudo que Paulo diz em Romanos capítulo 6, veriam que ele está ensinando que os cristãos são salvos somente pela graça de Deus e não podem comprar a salvação com a sua obediência. Mas isso não significa que não devam mais obedecer à lei de Deus. Entendo. É como olhar só parte de um quadro e achar que viu o quadro inteiro. É, Maico, parecido com isso. Precisamos estudar a Bíblia por nós mesmos para saber o que ela diz e assim não ficarmos confusos com o que outras pessoas acham que ela diz. Também é muito importante orar e pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender, tornando a Bíblia simples e clara ao estudarmos. O apóstolo Paulo dizia que os cristãos da cidade de Bereia eram mais inteligentes do que os da cidade de Tessalônica, porque quando ele, Paulo, pregava, estes de pronto aceitavam. Mas os cristãos de Bereia não. Eles iam nas escrituras comprovar se era tudo verdade. Pastor Ocionio, sei que existem muitas formas usadas para confundir as pessoas. Na escola, estamos estudando evolução e percebi que tem mais pensamentos humanos que ciência, pois tem coisas que não podem provar cientificamente. Isso também confunde as pessoas. Muitos usam a ciência de forma errada. Mike, Deus criou as leis da ciência. O que acontece é que as pessoas nem sempre entenderam a ciência. Vão aprendendo as coisas aos poucos e à medida que vão pesquisando, usando a ciência pura, sem achismo. Muitos aprendem das interpretações que alguns cientistas dizem, e quando essas coisas
não concordam com o que a Bíblia diz, deixam de acreditar na Bíblia. Então, se entendessem um pouco mais de ciências, descobririam que na verdade a ciência e a Bíblia concordam? Lógico, meu amigo Mike. Deus criou a ciência. Portanto, ela vai naturalmente concordar com o que ele nos diz na Bíblia. A arqueologia, a paleontologia, também a astronomia, tudo que está cientificamente comprovado não contraria o que a Bíblia diz. O que contraria são as suposições em cima do que foi descoberto, que tem várias interpretações. Existem muitos cientistas criacionistas, Mike, que acreditam que Deus é o Criador, que quanto mais descobrem, mais acreditam. Precisamos ter cuidado com as coisas que ouvimos e acreditamos. Ouvimos um monte de ideias, mas elas nem sempre serão verdadeiras. Precisamos ter certeza de que a Bíblia sustenta todas as coisas em que acreditamos e acreditar nas descobertas realizadas pelo método científico sem envolver as opiniões feitas em cima dele. Também somos bombardeados por ensinamentos de que Deus não revelou tudo o que precisamos saber. Às vezes, as pessoas andam por aí procurando em outros lugares além da Bíblia para descobrir segredos e mistérios que Deus nunca nos contou. Dessa forma, a ideia de que Deus estava escondendo informações de Adão e Eva no Jardim do Éden continuam a ser plantadas. Lembro bem que a serpente disse que Deus não estava contando tudo, e se comessem do fruto, iam conhecer o bem e o mal. Sempre pensei sobre isso. O bem eles já conheciam, só faltava conhecer o mal. A que preço? Eu mesmo não queria nunca ter conhecido o mal, e Deus não estava mentindo. Olha o que virou o mundo. Se tivessem obedecido, seria tudo diferente. O inimigo de Deus sempre mistura verdades com mentiras, né? Sim, é verdade, Mike. No deserto ele tentou a Jesus, falando verdades misturadas com mentiras. Usou até as palavras da Bíblia, mas distorceu tudo. Quando estava conversando no grupo de WhatsApp da escola, meu colega me disse que ele acreditava na Bíblia, mas não na Bíblia toda, pois muita coisa mudou e que é impossível ela ter chegado até aqui sem erros e fraudes. Mas eu acredito que Deus é Deus, e se Ele quer uma coisa, Ele consegue. Bom, também penso assim. Deus proveu condições de a sua palavra não mudar, e está provando que ela não mudou pela arqueologia. A cada descoberta, mais pessoas descobrem as verdades bíblicas. Não é raro alguém colocar em dúvida a confiabilidade de que os escritos bíblicos originais foram preservados até os nossos dias. A principal razão da suspeita está no fato de que não temos nenhum original do texto bíblico, mas apenas cópias posteriores que supostamente teriam sido alteradas. O que muitos não sabem, porém, é que existe um acurado e exaustivo trabalho crítico-textual empregado em torno do texto bíblico. Vocês sabem o que é hermenêutica? É a forma de interpretar corretamente a Bíblia. Foram descobertos os manuscritos como o Papiro de Nash, antigos manuscritos do Antigo Testamento com fragmentos de Deuteronômio 6:4, do primeiro século da era cristã, uns poucos fragmentos bíblicos da Guenisá do Cairo, um depósito em uma sinagoga datando do 5º século antes da era cristã, e os textos massoréticos do 9º ao 11º séculos da era cristã. O mais antigo manuscrito hebraico completo do Antigo Testamento descoberto foi o Códice de Leningrado, do 11º século. Mas, em 1947, uma descoberta feita tornara-se o mais importante achado arqueológico do século XX. A história começa quando um jovem pastor beduíno, chamado Muhammad, estava à procura de um bode perdido. Ele atirou uma pedra em um buraco em um penhasco do lado oeste do Mar Morto, cerca de 13 quilômetros ao sul de Jericó. Para sua surpresa, ele ouviu o som de cerâmica quebrando. Ao investigar, ele encontrou algo surpreendente. No chão da caverna havia vários jarros grandes, alguns dos quais continham rolos de couro envoltos em pano de linho. Em virtude de os jarros terem sido cuidadosamente selados, os rolos foram preservados em excelente condição por aproximadamente 1900 anos. Eles foram, evidentemente, colocados ali antes da queda de Jerusalém em 70 EC, era cristã, e esses documentos foram chamados de os Manuscritos do Mar Morto. A grande importância destes manuscritos
é o fato que manuscritos mais antigos descobertos datam apenas cerca de 200 anos depois que o último livro do Antigo Testamento fora completado. Graças aos manuscritos do Mar Morto, temos agora um manuscrito completo do texto hebraico do livro de Isaías e fragmentos da maioria dos outros livros bíblicos que são mais de 1000 anos mais antigos que o manuscrito existente previamente conhecido. O significado dessa descoberta tem a ver com a precisão em detalhes do manuscrito de Isaías com o texto massorético de Isaías, datado de 980 da era cristã, com 1000 anos de diferença. Demonstra a precisão incomum dos copistas da escritura durante um período tão extenso. Quando foram comparados, descobriu-se serem quase idênticos, palavra por palavra, à Bíblia hebraica padrão e aos textos hebraicos em uso na época de Jesus, em mais de 95% do texto. Os 5% de variação consistiam principalmente de deslizes óbvios de escrita e variações ortográficas que não indicam quaisquer referências em doutrina ou ensino, não afetando de qualquer forma a imagem da revelação em ponto algum. Não há, portanto, razões para duvidar que o que os autores do Antigo Testamento escreveram é, substancialmente, o mesmo que temos em nossas Bíblias hoje. Nenhum outro escrito antigo comparado com o Antigo Testamento tem sido transmitido tão precisamente, principalmente pelo fato dos escribas judeus e os massoretas tratarem a palavra de Deus com a mais profunda reverência que se possa imaginar. Eles desenvolveram um complicado sistema de contagem dos versos, palavras e letras do texto como salvaguarda contra quaisquer deslizes dos escribas. Quaisquer manuscritos não mensurados de acordo com tais normas eram enterrados ou queimados. E do Novo Testamento, são mais de 5.600 manuscritos espalhados em museus e bibliotecas do mundo inteiro. Eles podem estar em forma de citações, códices ou até mesmo fragmentos, como é o caso do Papiro 52, depositado na biblioteca de Rylands, em Manchester. Mesmo que não tenhamos hoje nenhum texto original saído das mãos do escritor bíblico e que todos os manuscritos contenham variantes textuais a ponto de não existirem nem mesmo 2 manuscritos perfeitamente iguais, podemos ainda assim dizer que foi possível conseguir reconstituir com precisão cerca de 90% do texto que saiu das mãos do autor. Os 10% restantes constituem elementos não tão importantes que ainda constituem fonte de discussão entre os especialistas. É o caso, por exemplo, dos nomes Gadara ou Gerasa e outros detalhes. As 2 edições manuais mais divulgadas atualmente são os famosos Nestlé Aland The Greek New Testament, ambos conhecidos de qualquer especialista para uso na comparação entre manuscritos a fim de reconstituir qual seria o texto original. Entre outras afirmações, encontramos essas. Os escritores do Novo Testamento sabiam que eles e seus colegas estavam escrevendo um texto sagrado que precisava ser preservado. Os primeiros pais da igreja, desde o primeiro e segundo séculos da era cristã, já sabiam identificar os escritos canônicos dos seculares e assim primavam mais pela preservação destes documentos sagrados. Os primeiros cristãos foram alertados quanto à pureza textual da cópia que recebiam. Com a destruição de Jerusalém no ano 70 e a fuga em massa dos cristãos para a Ásia Menor e a região Egéia, estes se tornaram os territórios onde a igreja estava mais bem numericamente representada. É nestes centros que circularam os autógrafos originais. Antioquia se tornou uma escola de interpretação literalista. Por literalista, entenda aquele estudioso que se preocupa com a exatidão literária do texto, pois sua interpretação depende dele. O clima árido e o desuso são as condições mais favoráveis para que um manuscrito sobreviva por 1500 anos. Logo, não nos surpreendamos se novos textos forem ainda descobertos em nosso tempo. Existem pequenas contradições dos evangelhos. Jesus curou 1 ou 2 cegos. O local do sermão das bem-aventuranças foi no monte ou numa planície? A cura de Bartimeu foi quando Jesus entrava ou saía de Jericó. Se o texto houvesse sido recomposto ao longo dos séculos, o trabalho editorial da igreja faria com que todas essas divergências desaparecessem. Sua permanência, contudo, indica que o texto não foi alterado, nem para corrigir o que poderia ser o embaraço à fé de muitos. Nenhuma obra literária enfrentou maior questionamento crítico-científico do que o texto da Bíblia Sagrada. Hoje, podemos, sem a menor dúvida, dizer que temos em mãos o mesmo conteúdo dos livros canônicos originais,
da forma como saíram das mãos dos apóstolos, ainda que um texto ou outro sejam temas de disputas hermenêuticas. Aquilo que era importante para a salvação dos homens foi maravilhosamente preservado. Todos esses escritos terem sido preservados já indicam que o nosso Deus, que inspirou essas páginas, existe, e é poderoso bastante para fazer algo tão incrível. Nesses filmes de investigação, sempre que alguém precisa de um álibi, busca uma testemunha superior, que possa apresentar um depoimento em sua defesa, não é? Um gerente de banco que confirme a presença do cliente em sua agência em determinada hora do dia pode ser um álibi, que pode inocentar uma pessoa de um crime que não cometeu. Uma testemunha tem autoridade maior, pode dar certeza ao depoimento da pessoa. E Deus é o maior de todos, não é, pastor? E por isso não precisaria de outro que lhe desse testemunho. Sua palavra é o suficiente para que ele mesmo dê testemunho de si. Por isso, a Bíblia é o maior testemunho da existência de Deus. Está aí um tema que quero pesquisar mais. Evidências da veracidade da Bíblia. Achei muito interessante. É verdade, Mike. Pastor, um amigo meu com quem sempre converso me contou que teve uma noite que ele viu o avô dele e conversaram muito. Até aí tudo bem, mas tem um probleminha. O avô dele morreu faz um ano, e me lembro muito bem disso, pois ele ficou muito triste e passou o intervalo todo tentando consolá-lo. Tudo isso me parece muito estranho. Por um lado, ele tem certeza que era o avô dele. Jeito de falar, o jeito de se vestir, a voz, o rosto. Ele me disse que tinha certeza e que o papo foi muito bom. Por outro lado, tudo isso me fez pensar no que está escrito na Bíblia. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. A alma que pecar, essa morrerá. Os que morrem não têm parte alguma do que acontece sobre a terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e junto com os vivos subirão ao céu, quando Jesus voltar. Tantas coisas que já conversamos antes, é tudo muito contraditório. Nada combina, nada faz sentido. Alguém está nos enganando. Sei que meu colega não estava mentindo. Acredito nele. Então, das duas uma. Ou aquele é o avô dele e posso jogar a Bíblia fora, Jesus não vai mais voltar e tudo que ele fez morrendo na cruz foi em vão, ou estão enganando meu amigo. E isso não é justo. Mexer com os sentimentos dele é muita maldade. O inimigo conseguiu se fazer de serpente e enganar Eva, falando que Deus mente e o próprio inimigo estava mentindo. Vemos isso pelas consequências. A Bíblia também diz que Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. Então, ele pode estar continuamente fazendo o que sempre fez, enganando para deixar Deus como mentiroso e fazer as pessoas não acreditarem em sua palavra. Filho, já ouvi de muitas pessoas amigas que passaram por experiências parecidas e tive os mesmos pensamentos seus. Tem muito sentido pensar assim. Deus já nos disse na Bíblia tudo o que precisamos saber para sermos salvos e realmente diz que o inimigo de Deus confunde as pessoas, faz elas também duvidarem de que Jesus foi realmente Deus. Muitas acreditam que ele foi só um homem bom, mas não Deus de verdade. Outros creem no Satanás real, mas não acreditam que ele existe. Não se protegem então contra ele. Outros ainda acreditam que quando as pessoas morrem, Jesus as leva direto para o céu, se forem boas. Vamos falar sobre isso da próxima vez. Outros não confiam em Deus, simplesmente assim. Duvidam que suas promessas sejam reais. Não acreditam que Ele possa realmente cuidar delas. Porém, o mais frágil cristão que confia em Jesus tem plenas condições de enfrentar todos os anjos maus de Satanás e não precisamos ter medo de Satanás. O grande conflito entre o bem e o mal logo deve terminar, e o inimigo de Deus redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em favor do homem, tentando segurar as pessoas na ignorância e no pecado, até que termine a mediação do Salvador, é o seu objetivo. Quando a indiferença prevalece nas igrejas, ele não se preocupa, mas quando as pessoas perguntam o que é necessário que eu faça para me salvar, ele procura de alguma forma neutralizar a influência do Espírito Santo. Em certa ocasião, numa reunião do céu, quando os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles, para apresentar seus maldosos intentos contra os justos. O grande enganador tem muitas mentiras preparadas para se adaptarem aos gostos daqueles que ele deseja arruinar. É seu plano levar para dentro do povo de Deus
pessoas insinceras que estimularão a dúvida e a incredulidade desnecessárias. A verdade, recebida por amor, santifica a vida. Se for substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho, será um desastre. Desde o princípio, o povo de Deus tem lutado com falsos ensinadores, não somente com homens corruptos, mas como ensinadores de falsidades fatais. Elias, Jeremias e Paulo se opuseram firmemente aos que desviavam os homens da palavra de Deus. As interpretações superficiais das Escrituras e as teorias conflitantes têm o objetivo de confundir a mente. A discórdia e divisão entre as igrejas são em grande parte devidas ao costume de torcer as Escrituras a fim de apoiar uma teoria favorita. Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas, alguns apoiam passagens das Escrituras fora do contexto, citando talvez a metade de um versículo como prova de seu ponto de vista, enquanto a parte restante mostraria ser exatamente contrário o sentido. A Bíblia tem sido mal interpretada. A lei de Deus é posta de lado. Outros usam mão de figuras e símbolos, interpretam-nos à sua própria maneira, tendo pouca consideração com o fato de que a própria Bíblia se interpreta, e então apresentam suas ideias como ensino da Bíblia. A Bíblia inteira é um guia. Devemos iniciar o estudo com oração para entendermos o que quer dizer de verdade. A Bíblia inteira deve ser dada ao povo como foi escrita. Deus deu aos homens a profecia. Os anjos e mesmo Cristo vieram para se tornar conhecidas a Daniel e a João as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. A palavra de Deus é clara a todos que a estudam com o coração dedicado. Deus permitiu que a inundação de luz fosse derramada sobre o mundo através de descobertas científicas e arqueológicas. O conhecimento humano é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar seus pontos de vista científicos com as Escrituras. Muitos aceitam meras filosofias como fatos científicos. Por não poderem explicar o Criador e suas obras através das leis naturais, a história bíblica é considerada indigna de confiança. Muitos pensam ser virtude achar-se do lado da descrença, do ceticismo e da incredulidade. Os que duvidam da veracidade do Antigo e do Novo Testamento vão um passo além, pondo em dúvida a existência de Deus. Tendo perdido sua âncora, são deixados a chocar-se contra as rochas da incredulidade. A palavra de Deus é olhada com desconfiança pelo fato de reprovar e condenar o pecado. Deus deu em sua palavra evidência suficiente do seu caráter divino. Contudo, a mente finita não está adaptada a compreender completamente os propósitos do ser infinito. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Devemos confiar na mão que é onipotente, no coração que está repleto de amor. A fé é inspirada pelo Espírito Santo e florescerá à medida que for acalentada. Ninguém poderá se tornar forte na fé sem esforço decidido. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Toda tentação pode ser vencida com êxito, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Unicamente na confiança em Deus e na obediência a todos os seus mandamentos poderemos achar-nos em segurança. Ninguém se encontra livre de perigo por um dia ou uma hora sem oração. Devemos rogar ao Senhor por sabedoria para compreender sua palavra. Devemos estudar com humildade de coração. Cumpre-nos orar continuamente. Não nos deixes cair em tentação. Se ele está andando pelo mundo, pode estar atrapalhando muita gente que quer se salvar, não é? Imagine ele presente quando os homens se reúnem no culto, trabalhando para não nos deixar prestar atenção, e quando vê alguém estudando a Bíblia, procura tomar-lhes o tempo, envolvendo-os no trabalho ou outra preocupação. Muitas vezes, Mike, pedimos tanto a Deus por poder para sermos mais fiéis, de estudarmos mais a sua palavra e orarmos mais. Então somos tentados pelo apetite, ou por fazer a nossa própria vontade, ou a colocar nossas coisas em primeiro lugar, por exemplo. Ele sabe, e nós também sabemos, que sem a oração e o estudo das Escrituras seremos vencidos. Portanto, inventa tudo para ocupar a nossa mente. Eu sei que nos tempos bíblicos, Deus protegeu o seu povo, enquanto eles foram leais a ele e obedeceram a sua lei. Assim, se ficarmos a seu lado hoje, ele também cuidará de nós. Está certo, Mike. E lembre-se de falar com Jesus todos os dias, porque ninguém está seguro sem oração, ok? Certinho, pastor Luciano.
Muito obrigado por tirar um tempinho para conversar comigo e tirar as minhas dúvidas. Mike, foi uma alegria conversar contigo. Tenho certeza de que os anjos estarão com você. Busque todos os dias a palavra de Deus e será fortalecido pelo amor e pelo poder de Deus. Que Deus o abençoe, hein? E por hoje é só. O tema do próximo episódio é: o que existe depois da morte? Até lá!